Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos diante a sua gloriosa presença para aprendermos mais de ti. Senhor, eu me sinto como uma criança que corre para a sala de aula, atenta para escutar ao professor ensinar. Tu és o nosso professor, Tu és o nosso Deus e tens tanto para nos ensinar. Ó Senhor, ministra em nós. Mas lembra-te, ó Deus, de derramar sobre nós, ó Pai, a sabedoria, o discernimento, o entendimento, a inteligência e o conhecimento para aprendermos mais da Sua palavra. Venhamos obter o conhecimento com profundidade, comprimento, altura, largura, clareza, sob medida, Senhor. Fala conosco. Nós queremos, precisamos e dependemos de Ti para aprender, ouvir, absorver, guardar nas tábuas dos nossos corações, inculcar em nossas mentes. Ah, Pai Celestial, tudo Tu nos tem ensinado, Senhor, e queremos pôr em prática tudo que Tu tens nos ensinado em nossas próprias vidas. Senhor, Tu és o nosso Deus e, como nosso Pai Celestial, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional. Se conosco em cada segundo, em cada minuto, e que o Teu Espírito Santo venha alinhar os nossos corações e mentes ao Teu, para que venhamos pensar como Tu pensas de nós e tenhamos um coração fortalecidos em Cristo Jesus. Também venhamos ter um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Ah, Senhor, que diminuamos para que Tu cresças em nós. Ah, Senhor, que Teu Espírito nos encontre sensível e abertos a Ti, ao aprendizado que Tu tens para nós. Abre os nossos olhos espirituais. Arranca os tetos de nossas mentes. Abre os nossos ouvidos. Dê-nos sensibilidade. Dê-nos, ó Senhor Jesus, a percepção de tudo quanto acontece em nossas vidas e ao redor de nossas vidas, na vida daqueles que nós amamos. Oramos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Quero iniciar o devocional com este texto lindo que diz assim: eu quero que aprendas como vencer as batalhas do reino terreno, permanecendo fixado no meu espírito. Então é como Deus falando conosco. Ele quer que venhamos aprender como vencer as batalhas aqui da terra, permanecendo fixados, firmes no Espírito. Vamos lá? 15 de dezembro é hoje. Deixe-me te ensinar novamente, meu filho. Quero ensinar-te coisas que nunca conheceste. Quero que reaprendas as lições que pensastes ter aprendido. É verdade. Eu não sei se na sua vida acontece isso, mas na minha acontece. E eu percebo quando passo pelo mesmo problema, pela mesma luta, pela mesma adversidade, que parece que está tudo se repetindo. E fico me perguntando: Senhor, não bastou a primeira vez para que eu tenha aprendido? Eu não gosto muito de falar assim com Deus, porque, como Jó, ele disse para a esposa dele, ele disse para a mulher dele: recebemos tudo de bom do Senhor, não vamos receber o mal. Então,
Eu não gosto de falar com Deus de forma grosseira. Eu me sinto entristecida. Mas eu não gosto agora. Agora que eu compreendo mais o amor dele para com a minha vida. Mas eu já falei grosseiramente com o meu Deus. Eu já magoei o meu Deus. Eu já entristeci muito ao meu Senhor Jesus. E estou livre de entristecer a Ele? Não, nem eu e nem você. Sabe por quê? Porque somos falhos e pecadores. E o amor e a misericórdia de Deus se derrama sobre nossas vidas constantemente. Ele, mesmo sabendo que somos falhos e pecadores, escolheu nos amar, e a fidelidade dele é eterna. Porque ele não vai contra ele mesmo. Então ele é fiel. E tem vezes que passamos pela mesma dificuldade. Por quê? Porque o Senhor quer nos ensinar novas lições através da mesma dificuldade. E pode ser que passemos pelaquela dificuldade sem aprender. E precisamos voltar nela para que venhamos reaprender as lições que nós pensamos ter aprendido. Só porque eu me revelei a ti e derramei revelação, não significa que dominaste a plenitude dela. Deus ainda tem tanta coisa para nos mostrar. Permite-me desenterrar as joias ocultas de minha sabedoria para ti, explorar-as comigo e eu te ensinarei coisas maiores. Explora-as comigo e eu te ensinarei coisas maiores. Assim como está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quero iluminar tua compreensão, para que me encontres vivendo dentro de ti, a fim de seres tão completo em tua identidade que as provações não te derrubem. Eu quero que aprendas como vencer as batalhas do reino terreno, permanecendo fixado na substância do meu espírito dentro de ti. Abraça os mistérios do meu reino. Fica confortável com os mistérios da criação, a maravilha da minha misericórdia e a ausência do tempo como tu o conheces. Eu não sei se você já passou um tempo com Deus, de forma onde que a hora passou e você não percebeu. Você conversou com o Espírito Santo, você compreendeu o que estava lendo, o que estava aprendendo, o que estava ouvindo. Eu não sei se você já passou um tempo com Deus, onde que o tempo passou e você não percebeu, e você se deliciou ali e provou daquele salmo que diz, e daquele louvor que fala: estar com Cristo vale mais que 1000. Não, é o contrário. Estar com Cristo vale mais que ouro. E o tempo com Deus é magnífico. Então, se deixarmos mergulhar nos mistérios celestiais,
Subiremos mais alto e nos encontraremos com Ele. E Ele nos treinará nos caminhos da fé inesgotável e insondável. Há mais coisas para aprender do que podes imaginar. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam atordoadas e sobrepujadas por seu ensino, porque suas palavras tinham grande autoridade, muito diferente de seus religiosos eruditos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 8 ao 29. Você já assistiu alguma pregação onde que você ficou de boca aberta, ali, parado? Parecia que descia uma baba do lado da sua boca, assim, e você só enxugava assim, e você ficava se deliciando, navegando naquelas palavras, ouvindo claramente, compreendendo claramente. Eu já. É maravilhoso estar na presença de Deus. É de uma forma magnífica, porque Ele é sublime, e quando Ele se derrama sobre nós, quando nós, é verdade, Espírito Santo, não é quando Ele se derrama sobre nós, é quando nós permitimos que Ele se derrame sobre nós, porque em todo tempo Ele quer se derramar sobre nós, mas Ele é tão magnífico que nos pede permissão. É o que Ele está fazendo aqui agora, pedindo a minha e a sua permissão. Sabe o que Deus está fazendo aqui agora? Ele está fazendo como em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la, entrarei e cearei com ele. É assim que o Senhor está falando. Deixe eu entrar na sua vida. Deixe eu te ensinar de forma única. Deixe eu me revelar para ti e me derramar sobre ti. O que você vai fazer hoje para que Deus assim faça contigo? Louve, ore, adore a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu estou disponível para Ti. Me visita, me orienta, me direciona, me capacita, me transforma, cura as minhas emoções, me trata de dentro para fora. Senhor, existem áreas na minha vida que eu compreendo e reconheço que preciso de tratamento, mas eu não sei como fazer, eu não sei fazer sozinha. Então, Senhor, faz em mim o Teu querer, a Tua vontade. Eu estou pronta, Senhor. Me ajuda, porque Ele quer um coração contrito, um coração aberto para Ele. Quando assim fazemos, Ele entra, ceia conosco, arranca toda a podridão e nos transforma de dentro para fora. Passemos para este próximo devocional, onde diz: a paz na tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 35, que diz: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. Devocional do dia 15 de dezembro, palavra-chave: confiança. A frase do dia: a fé não nos impede de enfrentar tempestades, mas nos dá a certeza de que Jesus está no barco conosco
e tem o controle de tudo. Nosso versículo base é em Marcos, capítulo 4, versículo 35. O contexto da história. Após um longo dia de ensino de parábolas, exatamente aquele que eu li primeiro para vocês, lá onde que ele estava ensinando ao povo, à multidão, onde que eu li para vocês agorinha que Deus quer ter um tempo conosco, né? Este aqui, onde que diz que Ele quer nos ensinar novamente. Após este momento em que Ele esteve no monte, lá, ensinando o povo, e o povo ficou sobrepujado, ficou encantado, ficou embasbacado, ficou lesado, ficou como as criancinhas, os bebezinhos, quando mamam e chega, ficam todos lesadinhos. Foi assim que o povo ficou, maravilhado com tanto ensino. Então, após este longo dia de ensino por parábolas à multidão, Jesus decidiu atravessar o mar da Galileia com seus discípulos. O mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, tá? Não é mar, é lago. Como nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas. É conhecido por suas tempestades repentinas e violentas, devido à sua localização geográfica e às correntes de ar que descem das colinas circundantes. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, de repente se veem em uma situação de perigo extremo, com o barco sendo açoitado pelas ondas e começando a encher de água. O que torna a situação ainda mais notável é que, durante todo o caos, tudo o que estava acontecendo, Jesus estava dormindo profundamente na polpa, sobre um travesseiro, demonstrando uma profunda confiança e cansaço humano. A confiança de que ele tinha plena convicção de que o barco não afundaria, porque o Pai Celestial cuida. E cansaço humano, porque ele era humano naquele momento e tinha esgotado as suas forças humanas. Estava completamente cansado, depois de ter falado muito, ter feito milagres. Foi neste monte que ele também fez a multiplicação dos pães e peixes. Introdução. A vida é cheia de imprevistos e desafios. Assim como os discípulos, muitas vezes somos pegos por tempestades que ameaçam nossa segurança e paz. Essas tempestades podem ser crises financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou ansiedades pessoais. A passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, nos oferece lições poderosas sobre como enfrentar esses momentos, lembrando-nos que o Senhor tem toda a autoridade e poder para acalmar tanto as tempestades externas quanto as internas. A decisão de atravessar. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. A iniciativa de ir para a outra margem partiu de Jesus. A jornada com Cristo muitas vezes nos leva a novos lugares e desafios
que não escolheríamos por conta própria. Eu digo para vocês, isso é pura verdade. É pura verdade. Por quê? Porque o meu casamento aconteceu por um sonho que ele implantou em mim, ao qual eu não tinha. Sinceramente, tantas mulheres tinham o sonho de se casar de noiva, na igreja, entrar e tudo mais, e eu não tinha. Eu não tinha este sonho. Eu tinha sim uma vontade de me casar. Casei no cartório, glória a Deus, foi melhor do que eu imaginei. Foi na pandemia, gente. E depois a minha mãe insistindo para casarmos na igreja, e eu falei: mãe, eu não quero. A única coisa que eu quero é chegar no pastor e pedir para uma oração, e tá ótimo, para que o Senhor levante as nossas alianças aos céus e ore, e glória a Deus, e tá bom. A palavra do Senhor concorda. Ele diz que nós, assim é aplicável. Ele aceita, Jesus aceita que seja assim. Mas os planos de Deus para mim era totalmente diferente. Ele queria que eu me casasse na igreja. E assim ele planejou. Ele planejou, ele fez, ele cuidou, ele fez tudo. Só me revelou de última hora. E eu fico rindo porque é magnífico. Foi magnífico. Eu vou contar esse testemunho para vocês, mas ele é muito grande. Vou contar ele por etapas. Mas não hoje. Mas ele é maravilhoso, sabe? Esse Deus nos faz ter sonhos que a gente acha que não é pra gente. E ele é magnífico. Então ele escolheu por conta própria que levaria os discípulos para outra margem, mas desta forma, desta maneira, porque ele ainda não havia acabado os ensinamentos. Mesmo cansado como ser humano, ele sempre estava disposto, estava e está disposto a nos ensinar. Ele tinha uma missão em Gadara, do outro lado. Aplicação para mim e para a sua vida. Entenda que, se você está enfrentando uma tempestade enquanto segue a direção de Deus, você está exatamente onde deveria estar. A presença de Jesus no seu barco é a garantia da promessa e do poder divinos. A obediência à sua palavra é o primeiro passo para a vitória. A tempestade e o medo. Versículos 37 e 38. De repente, levantou-se um forte vendaval, de modo que as ondas se arremessavam contra o barco e já estava enchendo o barco. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Sabe, eu fico me perguntando, na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Estava chovendo, as ondas estavam batendo, não estava molhando ele, não. A primeira coisa que eu pensei foi, não molhou o rosto dele? O travesseiro deve ter ficado encharcado. O rosto dele deveria ter levado bons respingos de água. E eu pensei, e as narinas e os ouvidos? Será que não entrou gotícula lá dentro? Ai, que agonia! Quando a gente está tomando banho sem querer, a gente vira a cabeça assim e entra umas gotas de água no ouvido, a gente já fica agoniada. E a única coisa que eu me pergunto é isso. Não pode ter acontecido? São perguntas humanas.
E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? Uma grande tempestade se formou e até mesmo pescadores experientes entraram em desespero. O medo tomou conta deles e eles questionaram o cuidado de Jesus para com eles. Aí eu digo para vocês, até os mais experientes também passam por tempestades. Aplicação: as tempestades na vida são reais e podem ser assustadoras. É natural sentir medo e ansiedade, mas não podemos permitir que o desespero nos domine. O questionamento dos discípulos revela falta de fé. Eles focaram nas ondas, não em quem estava com eles. Lembre-se que Jesus percebe tudo o que acontece, mesmo que pareça silencioso ou distante. Clame a Ele, mas com a certeza de sua soberania. Você pode clamar a Ele, mas com fé, não deixando de ter fé, não porque está apavorado. Mas mesmo que você esteja apavorado, clame, Ele te escuta e tem lições valiosíssimas para te ensinar. Ah, sim, tem. A ordem e a autoridade. Marcos capítulo 4, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, silencie. O vento cessou e fez-se completa bonança. Com apenas uma palavra, Jesus demonstrou seu poder absoluto sobre a natureza, algo que assombrou os discípulos. E eles falaram: Quem é esse? Aleluia, glória a Deus. Ontem estava cantando um louvor na igreja que diz: Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava, pois tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Que a sua seja também transformada. Aplicação: Jesus tem autoridade sobre todas as forças do caos e do mal. Ele pode acalmar não apenas as circunstâncias externas, mas também a agitação da sua alma, o medo, a ansiedade e a depressão. Confie que Ele pode trazer uma completa bonança à sua situação com uma simples ordem. E eu lhes garanto, se vocês pedirem, confiando que Ele faz, Ele fará. Porque foi assim que Ele fez comigo. Eu já tive muitas crises de ansiedade e de pânico. Pânico mesmo. Um pânico que eu não desejo para ninguém. Mas Deus me curou. Jesus me libertou. Ele me curou.
E hoje eu posso cantar, adorá-lo, exaltar, engrandecer e bendizer o nome dele. A repreensão e a lição de fé, nos versículos 40 a 41. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles ficaram aterrorizados e perguntaram uns aos outros. Perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu obtive a resposta para as minhas perguntas humanas quando ousei fazê-las, dizendo: será que a água não molhava o rosto de Jesus? A água não entrou nos ouvidos de Jesus, nas narinas? Ele não sentiu, não tocou nele? E então eu recebi a resposta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A água entrava no barco, mas não tocava em Jesus desta forma como eu imaginava, como eu pensava. Por quê? Por que vocês acham que ela não fazia isso? Porque Jesus é o único que tem poder e autoridade para repreender, e até o mar e o vento, tudo lhe obedece. Não tocava nele, porque sabiam quem ele era e quem ele é. Então eu sosseguei a minha mente, agitada por curiosidade humana que todos nós temos, mas quem me respondeu foi o Espírito Santo. Jesus repreendeu a falta de fé, não o medo em si, mas a descrença de que ele poderia salvá-los. Aplicação: a fé não é a ausência de lutas, mas a confiança de que Deus está no controle. Mesmo quando você toma uma medicação, espera que ela vá dar resultado de um dia para o outro, mas ela exige um tempo para que o seu corpo se acostume e comece a fazer efeito. É a confiança de que Deus está no controle e cuidando de tudo, fazendo com que o seu corpo reconheça cada vitamina e substância daquela medicação e levando aos órgãos a dosagem necessária para cada um. É claro que existe um tempo para que comece a se iniciar uma melhora e um resultado melhor possamos ver. Mas enquanto isso não acontece, devemos confiar de que Deus está no controle. A maior lição é que precisamos amadurecer nossa fé para reconhecer quem Jesus é. O Filho de Deus, a quem até a criação obedece. Em meio às suas adversidades, tenha fé em Deus. O impossível aos homens é possível para Ele. Está em Lucas capítulo 1, versículo 37, e que diz: acaso há algo impossível para Deus? Conclusão do devocional: a história da tempestade acalmada não é apenas um milagre impressionante, mas um lembrete profundo da presença constante de Jesus em nossas vidas. Ele está no barco conosco. Ele não nos abandonou.
Embora você veja tudo agitado e não sinta a presença dele, sabe por que você não sente? Porque você também está agitada por dentro. Porque você também está com medo, está ansiosa, está preocupado. E a presença dele é leve e sutil. Para você ouvi-lo, você precisa silenciar todas as outras vozes. E que vozes outras são essas? As vozes da ansiedade, as vozes do medo, as vozes de que você não vai conseguir, que você assim, assado e virou. Tem que silenciar tudo isso. E como é que eu vou fazer para silenciar tudo isso? Clamando ao único que tem poder e autoridade e repreendendo, usando o nome dele com fé. Porque você sabe que ele é contigo e que não perdeu o controle de nada na sua vida. Você sabe, não sabe? Então, use o nome dele, porque há poder no nome de Jesus. E em nome de Jesus as trevas batem em retirada. E em nome de Jesus as crises de ansiedade e depressão são lançadas por terra. Em nome de Jesus cadeias se rompem, correntes se quebram. Em nome de Jesus a cura, a libertação, a transformação. Então clame o nome de Jesus com fé. Então, foi um lembrete profundo da presença constante de Jesus em nossas vidas. Ele está no barco conosco, mesmo quando dorme, mesmo em meio ao caos. Este dorme é mesmo quando há silêncio, mesmo em meio ao caos que possamos estar passar. A mensagem central é a necessidade de confiança inabalável em sua autoridade e cuidado. Não temas as ondas que tentam te afundar. Fixe seus olhos em Cristo, que Ele pode trazer paz instantânea à sua alma e às suas circunstâncias. E isso eu te garanto com toda convicção e certeza absoluta que Ele faz, porque Ele fez comigo por diversas vezes e Ele continua fazendo comigo. A tempestade vai passar, pois o Senhor da glória está no comando. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita comigo, em nome de Jesus, estas palavras. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos sustenta e nos guia. Reconhecemos em nossas vidas as muitas tempestades que enfrentamos e que tentam roubar nossa paz e nos encher de medo. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de fé e por duvidarmos do teu cuidado, assim como os discípulos fizeram. Ajuda-nos a lembrar que tu estás conosco em nosso barco e que tens todo o poder e autoridade sobre as ondas e os ventos. Acalma as tempestades
em nossos corações e vidas e em nossas circunstâncias. E nos dá a paz, a tua paz, que excede todo o nosso entendimento. Que possamos descansar em Ti, sabendo que és fiel para nos levar para outra margem, conforme a Tua promessa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco durante toda a semana, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, com Provérbios capítulo 15, em nome de Jesus. Amém?